Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Irmão e irmã, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, Jesus é identificado como carpinteiro, o filho de Maria. Certamente em Nazaré, onde todo mundo se conhecia, uma referência de profissão e de família era suficiente para identificar uma pessoa. Jesus não é um fariseu que ensina na sinagoga, ele não é um saduceu que cuida do culto, ele não é nem mesmo um zelota que luta pela libertação de Israel, inclusive com atitudes violentas. Não, Jesus é um Zé Ninguém, alguém do povo que se distingue pelo labor das mãos, cuja profissão fora provavelmente herdada do pai, como a gente vê em Mateus 13. Ele é o filho de Maria, né? E ele tem aqui um monte de irmãos citados. Nós não vamos nos esbarrar nessa reflexão, nessa questão dos irmãos de Jesus, se são parentes, se são primos, se são filhos só de José ou de Maria também. É uma discussão muito comum por causa do dogma da virgindade de Maria. Não, como o texto de Marcos tem preocupação cristológica e não mariológica, nós vamos nos preocupar aqui com a atitude de Jesus. Então, voltemos ao que nos interessa. Numa sociedade patriarcal, marcada pela importância do varão, do homem, é estranho que Marcos identifique Jesus por meio da relação com a mãe e não com o pai. Certamente, Marcos está fazendo referência a um texto que ele já registrou no capítulo 3. A mãe de Jesus e seus irmãos estão à sua procura, porque ele, feito louco, já não tem tempo nem para comer. Então, preocupada com o filho, a mãe vai ao seu encalço e o encontra cercado de gente por todos os lados. Ao saber que sua mãe e seus irmãos o procuram, Jesus responde que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Assim, Jesus declara superados os laços familiares biológicos e amplia o conceito de família, passando da consanguinidade para os interesses do reino. Trata-se da chamada família escatológica, daqueles e daquelas que aceitam o convite para o seguimento de Jesus e desenvolvem laços afetivos e efetivos, não impostos pelo sangue, mas pelos interesses do reino. Ora, vejam só, os laços familiares são colocados em segundo plano em relação aos laços escatológicos. Se Jesus fosse um escriba ou fariseu, teria autoridade para ensinar daquele jeito. Se ele fosse um rabino, o filho de um rabino trazia as marcas da escola do seu pai. Como carpinteiro, filho de uma jovenzinha, ele não tem credenciais religiosas para convencer o povo. Como que o menino que eles viram brincar nas ruas e chapinhar nas poças d'água em tempo de chuva poderia ter algo a ensinar? Como um trabalhador braçal que lavrava as roças, carpia os campos, fazia as colheitas, fabricava objetos de madeira, poderia ser sábio daquele modo? Iludidos pelo saber intelectual e formal, rejeitaram a sabedoria da vida. Preferiram certamente o ensinamento legalista dos fariseus ao ensinamento libertador de Jesus. Era demais para eles a novidade da revelação divina trazida por Jesus. Ele não representava o Deus conhecido, Deus pregado, ele rompia com aquela imagem de Deus legalista que faz bem para quem faz bem e mal para quem faz mal, um Deus justiceiro, preocupado com pequenos detalhes da liturgia ou dos rituais de pureza. A teologia de Jesus revela um Deus amoroso, compassivo, que se importa com os pequenos, né? Um Deus que está sempre do lado do fraco.
Ele, no relato de Marcos, antes desse relato, já curou a filha de Jairo, a hemorroísa, já libertou o homem de Gerasa, ele já tocou nos leprosos, já libertou possessos, ele fazia no sábado o que era aparentemente proibido pela lei. Realmente, só quem enxerga além do legalismo institucionalizado pode despertar ainda hoje interesse pela pregação de Jesus, pelo reino no que ele anunciou. Segundo Marcos, a incredulidade dos nazarenos não abalou Jesus. Ele se colocou na esteira dos profetas, seus antecessores injustiçados e perseguidos, e não discutiu. Seguiu seu caminho, evitou discussões inúteis, continuou fazendo bem, continuou anunciando a boa nova do reino, mesmo contra toda oposição e perseguição de alguns grupos. Também hoje, em tempos de tanto obscurantismo, nós enfrentamos muita perseguição quando anunciamos o Deus de Jesus Cristo como Deus dos descartáveis, como Deus daqueles que foram abandonados. Os moralistas de plantão só buscam seus próprios interesses e jogam na nossa cara. Quem é você? Que sabedoria é essa? Onde você tirou isso? Está contra a doutrina da igreja. Nós seguimos firmes acreditando que o Deus de Jesus é o Deus dos fracos e dos pequeninos, e não um Deus fechado em legalismos e rituais estéreis.